Gênesis capítulo 1, versículo de número 2 diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Iremos falar nesta mensagem acerca do mover do Espírito na terra. Vamos para a introdução. Neste texto bíblico, fica demonstrado que o Espírito Santo vem atuando neste mundo desde a sua criação. Mesmo quando a terra ainda era vazia e não tinha forma, ali já estava o Espírito de Deus agindo e movendo-se. Em certo sentido, nós também somos terra, porque fomos tirados do pó da terra, conforme Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Antes de Cristo entrar em nossa vida, éramos sem forma e vazios. Porém, quando Cristo entrou em nossa vida, Ele nos deu forma e nos encheu do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16. Agora não somos mais vazios, somos cheios do Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 5, versículo de número 18. O Espírito de Deus se move agora sobre a nossa vida e não mais sobre as águas, conforme João capítulo 7, versículo de número 37 e o versículo de número 38, onde o Senhor Jesus diz: Aquele que tem sede, vem a mim e beba, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão no seu ventre. Jesus está falando acerca do Espírito Santo. Podemos aprender sobre o mover do Espírito Santo na terra em 3 períodos principais. Vejamos. O primeiro tópico, o mover do Espírito Santo da criação até Cristo. Da criação até Cristo, o Espírito Santo agiu por meio dos homens que Deus levantava para liderar o seu povo, de sacerdotes, juízes, profetas e reis. Neste período, o Espírito Santo de Deus se manifestava de forma esporádica, capacitando pessoas para guiar, exortar e liderar o seu povo. Capacitou José a administrar o Egito, conforme Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 38 e o versículo de número 39. Os engenheiros na construção do tabernáculo, conforme Êxodo, capítulo 31, versículo 1 até o 2. Moisés e seus auxiliares na condução do povo de Israel, conforme Números, capítulo 11, versículo de número 24 e 29. Capacitou Josué para suceder Moisés e liderar o povo, conforme Números, capítulo de número 27, versículo 18. Os juízes a julgar Israel, conforme Juízes, capítulo 3, versículo 10, Juízes, capítulo 6, versículo 34, Juízes, capítulo 11, versículo de número 29 e Juízes, capítulo 13, versículo de número 25. Os reis a governar Israel, conforme 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6 e 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Os profetas a advertir e orientar Israel, conforme 2 Reis, capítulo 15, versículo 1 e 2 Reis, capítulo 20, versículo 14. Isaías, capítulo de número 61, versículo 1, Miqueias, capítulo 3, versículo de número 8. Segundo tópico, o mover do Espírito Santo de Cristo até o Pentecostes. Do nascimento de Cristo até o Pentecostes, o Espírito Santo agiu por meio do ministério glorioso de Cristo. Tudo o que Jesus fez por ocasião de seu ministério terreno foi orientado pela ação do Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, Mateus capítulo 1, versículo 18, Lucas capítulo 1, versículo 35. Teve o seu ministério aprovado pelo Espírito de Deus, Mateus capítulo de número 3, versículo de número 16 até o 17. Expulsava demônios pelo Espírito de Deus, Mateus capítulo 12, versículo de número 28. Venceu o diabo porque estava cheio do Espírito Santo, conforme Lucas capítulo 4, versículo 1. Pregava cheio do Espírito Santo, Lucas capítulo 4, versículo 14.
Lucas capítulo 4, versículo de número 18 até o 19, prometeu enviar o Espírito Santo para habitar conosco e em nós, conforme João capítulo 14, versículo de número 16, 17, onde Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Espírito, o Consolador, o Espírito Santo da verdade, a qual habitará em vós e estará convosco para sempre. Jesus se entregou para realizar a obra da redenção pelo Espírito Eterno, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 14. Foi ressuscitado pelo Espírito de Deus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 11. Ascendeu aos céus, depois de dar, por meio do Espírito Santo, o comissionamento aos seus apóstolos, conforme Atos capítulo 1, versículo de número 2. Terceiro tópico, o mover do Espírito Santo, do Pentecostes até o arrebatamento. Desde o Pentecostes até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo tem habitado na igreja, a qual é o corpo de Cristo. O Espírito Santo habita individualmente em cada crente, fazendo do nosso corpo o santuário onde Deus habita, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16 e 17. O Espírito foi derramado sobre toda a carne, a partir do dia de Pentecostes, cumprindo a promessa do Pai, a que Jesus se referiu e ratificou em Atos, capítulo 1, versículo de número 8, Atos, capítulo 2, versículo 1 até o 4. O Espírito capacitou individualmente cada crente, conforme Atos, capítulo 4, versículo 8, Atos, capítulo 6, versículo 5, Atos, capítulo 6, versículo 10 e Atos, capítulo 11, versículo de número 24, Atos, capítulo 13, versículo 9 até o 10. Guiou a igreja primitiva na evangelização do mundo, conforme Atos, capítulo 13, versículo 1 até o 13, e distribuiu os dons espirituais à igreja de Cristo, conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 até o 11. O Espírito gera nos crentes do seu fruto, conforme Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22 e 23, sela o crente para o dia da redenção, conforme Efésios, capítulo 4, versículo 30, como diz o apóstolo Paulo, alerta a igreja sobre os últimos tempos, conforme 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o 5, exorta, adverte e fala constantemente com a igreja de Cristo, conforme Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 7, onde está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele sempre está nos alertando, o Espírito sempre está nos orientando, o Espírito sempre está nos advertindo acerca da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Capítulo 2, versículo 11, capítulo 2, versículo 17 de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 29, capítulo 3, versículo 6, capítulo 3, versículo 13, e o capítulo 3, versículo 22 de Apocalipse. Prepara a noiva para o encontro com o noivo e com a igreja, anseia para que este encontro aconteça logo, conforme Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 17. Conclusão: quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Porém, uma vez que o mundo é habitado por pessoas criadas por Deus, o Espírito Santo quer não só se mover, como também habitar em nosso coração. Ele habita conosco e se move no meio da sua igreja. Glória a Deus. Aqui foi mais uma mensagem deste canal, onde falamos acerca do mover do Espírito Santo na terra. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos que está inscrito aqui neste canal, os irmãos que sempre têm estado aqui juntamente comigo, os amigos, cada um que passa por aqui. Que Deus continue abençoando. Irmãos, se vocês gostaram desta mensagem, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem. Você que não é inscrito, inscreva neste canal. Inscreva neste canal assinando também, ativando o sininho de notificação. Sempre tenho deixado a mensagem aqui da parte de Deus. Quando você ativa o sininho de notificação, logo após você inscrever, o YouTube vai notificar todas as vezes que eu estar aqui deixando a mensagem da parte de Deus para os vossos corações. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.